nobres colegas, vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação que a Câmara disponibiliza em suas casas. Senhor presidente, quero aqui, na mesma temática dos que me antecederam, também falar da audiência pública que foi realizada no último sábado. E aqui, senhor presidente, quero desde já parabenizar Vossa Excelência, a gestão municipal, todos aqueles que estiveram envolvidos na organização daquela audiência, os funcionários dessa casa que se empenharam num dia de sábado para aquela organização. Dizer que, na minha opinião, a audiência foi válida, até porque ela veio a somar na luta dos faccionistas da nossa cidade, daquelas pessoas que lutam pelo emprego, um setor tão importante economicamente para a nossa cidade, e foi provado isso no último sábado. Mas, senhor presidente, para ser rápido, até porque esse assunto já foi falado e vai ser falado ainda pelos que virão depois de mim, é dizer que o movimento, a audiência somou ao movimento. E a reflexão que eu faço é que muitas pessoas que não tinham noção do quanto é importante essas oficinas de costura para o nosso município, agora elas têm essa noção. E tem um ditado popular que muitas vezes eu gosto de me valer nele, e eu acho que ele se aplica a essa situação. Ele se aplica a essa situação, que não tem um mal que não traga um bem. E eu acho que é o que vai acontecer, senhor presidente, pessoas que me escutam em casa, nessa situação. Porque é um momento importante para os faccionistas, para as facções, para as oficinas de costura, expandirem a sua atuação. Para que elas não fiquem apenas dependentes de uma empresa como a Hering, como a Guararapes, e possam expandir essa sua área de atuação. É um momento que eu tenho certeza que eles estão refletindo, fazendo essa reflexão sobre isso. Senhor presidente, o senhor governador, ele disse que vai estudar com o secretário de tributação uma isenção fiscal para as facções. Que coisa boa, que coisa boa. E isso só aconteceu a partir desse movimento. A partir desse movimento. Até os ceramistas podem até ser beneficiados por tabela desse movimento, como a nobre colega vereadora Romisélia falou, aqui eu me dirijo através da mesa. Porque os ceramistas, vendo que as facções conseguiram alguns benefícios com a luta deles, os ceramistas que também estão em crise, e é justo porque também geram empregos, já também começaram a correr atrás de um benefício. Então, senhor presidente, é aquele velho ditado popular: há males que vêm para o bem. Eu acho que vai se aplicar essa situação. Mas aí, senhor presidente, nobres colegas vereadores, falando aqui do Geoparque Seridó, tema que tratei na sessão passada e volto a tratar nessa sessão, que é algo que me encanta, é algo que tem me estimulado nos últimos dias a estudar, porque eu tenho certeza que no futuro esse Geoparque Seridó trará divisas para o nosso município, gerará emprego para o nosso município, e o melhor de tudo, de forma sustentável, sem agredir ao meio ambiente, apenas explorando de forma sustentável o que nós temos, que é uma potencialidade turística. E aí, senhor presidente, no dia de ontem, uma turma da UFRN esteve no Seridó, e mais especificamente na cidade de Parelhas, fazendo uma aula de campo, visitando os geossítios que a nossa cidade possui. E aí, senhor presidente, eu também tenho uma preocupação nesse sentido, porque nós temos o terminal turístico, que é um ícone do turismo da nossa cidade, que se encontra em situação de abandono. E aí esse terminal turístico é uma ferramenta de nós expandirmos o nosso turismo na nossa cidade. Esse terminal turístico poderia ser um cartão postal. Todos que foram no terminal turístico sabem, já contemplaram a beleza que aquele ponto turístico ele proporciona, com a vista para o Açude do Buqueirão, as serras e várias... e tudo aquilo que nós podemos observar daquele ponto turístico. E aí, senhor presidente, novos colegas vereadores, faço um requerimento nessa sessão, na verdade estou repetindo esse requerimento, pedindo que a gestão municipal dê uma prioridade àquele terminal turístico e possa fazer a sua recuperação,
possa recuperar aquele prédio tão importante para divulgarmos o turismo do nosso município, porque, digo de toda certeza, o Geoparque Seridó vai chegar em Parelhas, vai chegar no Seridó, e nós precisaremos daquela estrutura para acolher os nossos visitantes e, com certeza, expandir o turismo da nossa cidade. Mas, senhor presidente, nobres colegas vereadores, nobre colega Francisco Genidson, a quem eu me dirijo através da mesa, quero aqui também relatar na tribuna no dia de hoje uma preocupação. A preocupação com o limite prudencial do município de Parelhas. No primeiro quadrimestre desse ano, foi divulgado um relatório onde o limite prudencial da nossa cidade ele estava em 68,43%, quando na verdade o limite prudencial ele é de 51%, o limite máximo 54%, e o limite da nossa cidade no primeiro quadrimestre ele estava em 68,43%, mais de 10% do permitido. O prefeito municipal foi notificado que as devidas providências deveriam ser adotadas para que esse limite ele pudesse ser reduzido. No dia 25 de setembro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, através do seu conselheiro relator, ele emitiu um parecer alertando o município de Parelhas com relação a esse limite. Portanto, essa semana, e senhor presidente, para minha surpresa, no dia 28 de setembro, portanto ontem, foi divulgado o novo limite prudencial da cidade de Parelhas. E aí, pasmem, ele agora está em 68,71%. O que já era ruim, senhor presidente, pessoas que me escutam em suas casas, ainda ficou pior. Ele aumentou de 68,43%, que já era mais de 10% do permitido, para 68,71%. E aí, senhor presidente, nobres colegas vereadores, aqui falo sem paixão política, sem motivação política, preocupado com o futuro do meu município, e por que não dizer, preocupado com o gestor dessa cidade, que é um jovem, idealista, tem tudo para fazer uma grande gestão, é um contemporâneo meu, um rapaz que tem quase a minha faixa etária. Fico preocupado também com a situação dele, porque isso pode trazer improbidade administrativa, isso pode tirar os direitos políticos desse gestor, que é um gestor promissor, alguém que está mostrando que tem vontade de fazer pelo município. E aí uso essa tribuna da tarde de hoje para relatar essa minha preocupação com relação ao limite prudencial do nosso município. Que sejam adotadas medidas, senhor líder do prefeito, a quem eu me dirijo através da mesa, para que esse limite possa ser reduzido, para que o nosso município não possa ser prejudicado no futuro. Mas aí, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos escutam em casa, quero aqui tratar de um tema que já está até se tornando chato, tendo em vista que já falei isso em várias sessões nessa casa legislativa, que é com relação ao raio-x do hospital e aos exames laboratoriais realizados por aquela instituição. E antes que alguém diga que o município está em dificuldade financeira, e eu sei que está, alguém pode até dizer que existe um déficit todo mês no hospital da nossa cidade, e eu já sei disso. E antes que alguém diga que a oposição não conseguiu emendas de custeio para aquele hospital, até porque nós conseguimos para a maternidade, e quando a gente consegue para a maternidade, a gente também está ajudando a saúde do município de Parelhas. Então, antes que alguém se defenda com isso, eu quero dizer aqui, senhor presidente, que nós temos que encontrar um meio, uma forma de botar aquele raio-x para funcionar novamente. Vendo o livro daquele hospital, o livro de ocorrência de raio-x, a última vez que foi realizado um raio-x naquela instituição foi no dia 28 de agosto. 28 de agosto, portanto, quase um mês parado. Exatamente um mês parado. Sendo que no mês de julho também não foram realizados exames. E a minha preocupação, nobre colega vereador Franco, através da mesa, porque se aquela instituição, o município já está em dificuldade, se a gente for fazer as contas, qualquer pessoa vai ter essa conclusão, porque os raio-x eles continuam sendo feitos em Coars Novos, em Caicó, em outras cidades. E aí o que é mais barato?
O que é mais barato? É fazer esse raio-x em Parelhas, com um funcionário que tem no hospital, com a máquina que tem no hospital, ou pagar outros municípios, gastando com transporte, funcionário, combustível? Então, minha preocupação é essa, e como é que o município vai sair desse aperto, desse arroxo, quando na verdade, quando poderia economizar, está gastando mais? Obrigado, senhor presidente, era esse assunto que eu tinha para tarde de hoje.